E começa aí, William, falando, porque poucas pessoas sabem que você já foi do futebol, né? Você saiu Pois cedo de é. casa pra ir jogar uma bolinha. Pois é, rapaz. Como a gente estava conversando aqui, saí de casa com 13 anos de idade, né, atrás de um sonho, o pai sempre apoiando. E eu falo assim, até estava conversando esses dias com um amigo. O futebol ele não me trouxe nada voltado para o lado financeiro, mas a experiência de ter convivido fora de casa, sair de casa desde novinho, os países que eu tive, as cidades que eu morei, sempre tentando sobreviver, né? Viver a vida longe da família, trouxe uma bagagem, uma experiência, né? O lado da resiliência, o lado da competitividade, de buscar o sonho. Eu acho que me ajudou como pessoa, como empresário, que hoje a gente tem uma empresa do ramo de confecção. Então teve muito lado positivo, não pensando na questão financeira, mas como pessoa, como desenvolvimento. Então eu tenho muito a agradecer ao futebol, tanto pelas pessoas que eu conheci, convivi, como os lugares também que a gente passou. Certo. E, ô William, fala pro pessoal aí com quantos anos que você saiu de casa já. É, não precisa nem expor muito teu pai aqui, né? Porque ele que foi o cara que ali sempre estava incentivando você, né? Sempre por trás. Ele vai, filho, faz isso, faz aquilo. É verdade. Ô, João, a gente vem de uma família cristã, então a gente tinha, né, o pessoal quase não apoiava muito a prática do esporte. Sim. Mas como a gente jogava na escola, nas escolinhas, desde novinho, e eu vejo um lado positivo disso, né? Para a gente ter disciplina, né? Todos os professores que eu tive sempre nos orientou bem, questão de respeitar a família, respeitar o próximo. Então, eu acho assim, meu pai deu incentivo no início para a gente poder buscar esse sonho. Eu gostava muito de futebol e ele foi quem me apoiou, né? Eu saí de casa com 12 para 13 anos, fui para o interior de São Paulo, depois fui para Santos, né, com 13, 14 anos. Aí com 15 anos já tive uma experiência no exterior, tive para fora. Isso tudo foi porque o pai teve ali apoiando, a mãe ficava em casa chorando e volta para casa, Imagino. tal. E eu às vezes morrendo de vontade de voltar embora e o pai não, vamos lá, vamos buscar o sonho, né? E eu tenho muito a agradecer ao pai porque foi ele que me deu esse incentivo desde novinho e sempre me auxiliando também. Quando eu morava em Santos, eu lembro que ele fazia visitas constantes lá para ver como é que tava, me orientava, né? O que Sim. a gente precisava, ele dava suporte também, mesmo com as condições financeiras poucas, mas ele sempre, da maneira que ele podia, tanto com palavras ou financeiramente, sempre me apoiou e esteve ali do meu lado. Porque a gente pensa assim, a gente está longe de casa, né? Se reúne ali com vários garotos, às vezes muitos deles sem estrutura, sem orientação familiar. Para você pender para um lado negativo é muito fácil, É fácil. álcool, né, droga e tudo mais. Mas graças a Deus, né, meu pai sempre esteve próximo, mesmo na distância, sempre a gente por telefone ali. Sempre quando ele tinha oportunidade, ele ia me visitar e isso foi importante para o meu crescimento, né, e ter uma vida no futebol que acabei não pendendo para o lado negativo, né? Só tive experiências boas no futebol. É, o futebol, acho que todo mundo vê, né? Tem um olhar diferente, né, William? Geralmente a galerinha que vai pra lá estava o assunto que a gente estava comentando agora há pouco, é uma galerinha de uma classe mais baixa, né? Umas pessoas mais simples, né? E, e tipo assim, ali vai de tudo quanto é tipo de pessoas, né? De tudo quanto é lugar do mundo e com todo tipo de pessoas ali. Você é uma prova viva de que você foi, saiu muito pequeno, sozinho. Você acabou de falar, você veio de uma família cristã, evangélica, e você não se corrompeu, certo? Você se permaneceu ali do jeitinho que teu pai ensinou e tal. Mas hoje, você como pai, você incentivaria teu filho também ao esporte, entendeu? Não fazer talvez, porque até na época isso eram condições diferentes. Hoje muda muito, né? Você, como pai, faria isso também? E você orienta, tipo assim, alguns pais estão assistindo aqui, você ou vão assistir, e pode ser que os filhos tenham ali um talento legal no futebol, qualquer outro tipo de esporte. Você orientaria eles, incentivaria eles a incentivar os filhos para ir, para investir nesse ramo, não só na questão também financeira, que foi o que você disse, né? Na questão pessoal também, que isso eu acho que é o maior valor hoje do ser humano, né?
qual que é a tua ideia sobre isso? Você como pai, e não só como a tua pessoa também, o que, que você pensa com os outros pais, no caso? Ô, João, assim, pela experiência que eu tive no futebol, eu acho o lado mais importante é a gente apoiar o filho na questão do sonho. Se o filho tem um sonho, né, e busca aquilo ali, eu acho que a gente tem que dar incentivo. Para não ficar aquela frustração de, poxa, se meu pai tivesse me incentivado, me desse mais força e tal. Mas assim, hoje o Miguel, que é o meu filho, fez 4 anos agora esse mês. Eu dou incentivo ele a praticar o esporte. Pela questão do desenvolvimento social, né, interação, interagir, a parte da competitividade, até questão de esporte mesmo, a parte da saúde em si, eu dou incentivo. Agora a questão de ser, vamos incentivar ele a ser um jogador de futebol profissional ou qualquer outro esporte, vai dele. Se ele tiver esse desejo, esse sonho, acho que a gente tem que dar incentivo. Sim. Não forçar. Porque não é fácil, né? A gente vê o futebol aí, né? Hoje no Brasil é um dos esportes mais admirado, que o pessoal mais acompanha. E acho que a maioria da meninada quer ser um jogador de futebol. Mas não é fácil, não é assim tão fácil. O que a gente vê é 1% de quem se dá bem. Cara, a maioria do pessoal é muito complicado. Só para ter ideia, se eu não me engano, tem um dado, a gente pode até pesquisar depois, se eu não me engano, é de 2 ou 3% que ganha além de um salário mínimo. Cara, Nossa. a grande massa, aí é muito jogador, ganha um salário mínimo. E às vezes faz contrato de 6 meses e fica 6 sem jogar, parado, porque o clube não tem rotatividade de campeonato. Então fica ali em casa, aguardando uma nova oportunidade. As maiorias dos clubes inferiores não têm uma condição financeira para poder estar bancando, né? A parte de estrutura dos clubes é bem precária. Hoje em dia, bom, eu não sei como é que tá hoje em dia assim, os clubes, mas na minha época, eram os times de ponta que tinham uma condição melhor e os times ali da segunda, da terceira divisão, cara, era difícil, né? Questão de alimentação e tal. Mas tudo eu acho que tem que ponderar. Se a pessoa tem um sonho, tem um desejo, vai atrás, né? Vai atrás. O pai, o que eu aconselho é o pai estar sempre acompanhando, mesmo à distância, estando orientando, porque se não cai num clube onde não tem uma estrutura, um acompanhamento para formar não só jogador, mas como ser humano, como pessoa, sabe, de bem, Sim, sim. eu acho que o pai tem que estar em cima. Eu tive a sorte de fazer a maioria do tempo da categoria de base, da minha formação, foi no Cruzeiro, e era um dos melhores clubes que tinha no Brasil na época, em questão de estrutura para base. Então lá o pessoal exigia pontualidade, horário, alimentação, a gente tinha psicóloga, a gente tinha parte médica, escola era obrigatório, senão você não participava dos treinos, você não ia para os campeonatos. Então eu tive essa sorte, sabe, de ter bons professores, pessoas que eu acompanho até hoje, a gente temos contato. Eu tive essa sorte. Mas a gente sabe, nem todo mundo é assim. Então o pai que quer incentivar o filho, que o filho tem esse sonho, acompanha mais de perto, faz um esforço, vai visitar, vai ver como é que tá, liga constantemente. Hoje é tão fácil a comunicação, né? Naquela Hoje tá época não. fácil, né? Naquela época a gente, até tava comentando com a minha mãe, a gente fazia uns gatinhos nos orelhão e ligava, raspava lá a fichinha, raspava o cartãozinho, Fiz tinha um muito esqueminha isso, hein? para poder Mole- conversar com a mãe. Molecada de hoje nem vai saber que era o orelhão. Não, não, então. Então hoje a comunicação tá mais fácil, né? O celularzinho tá aí, toda hora pode estar vendo como é que tá e tal. Mas assim, se tem um sonho, vai atrás.